Eu tive a oportunidade de vir algumas vezes a Fortaleza ainda trabalhando profissionalmente como engenheiro e como professor da Universidade de São Paulo. E agora venho com muito mais alegria para conversarmos e trabalharmos dentro da doutrina espírita, que nada mais é do que a doutrina cristã. E isso realmente nos emociona e nos encanta. Para falarmos um pouco sobre a reencarnação como um dos aspectos da misericórdia divina, nós buscamos alguns elementos, algumas fontes, para que pudéssemos, então, balizar o pensamento. E aqui estão declaradas, então, as fontes que nós consultamos. De Allan Kardec, Livro dos Espíritos, Céu e Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo. O livro de todos os livros, o mais importante de todos, o Novo Testamento, nas palavras imorredoras de Jesus, tão bem lembrado hoje, nosso guia e nosso modelo. E na obra monumental Evangelho por Emmanuel, uma organização maravilhosa feita pelo nosso confrade Saulo Silva, publicação da Federação Espírita Brasileira, que conseguiu reunir textos importantíssimos do Emmanuel, espalhados por tantas obras, um trabalho de fôlego, mas um trabalho extremamente bem feito e muito precioso para aqueles que desejam aprofundar-se no conhecimento do pensamento de Jesus sob o ponto de vista da doutrina espírita. Nós vamos começar nos lembrando de algo que nos parece ser fundamental. O amor como base de sustentação do universo. E aí voltamos às palavras de João, o evangelista, o chamado discípulo amado, quando ele nos fala: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Dentro das condições em que nós nos encontramos, talvez ainda não consigamos definir o Criador, muito menos penetrar a sua natureza íntima. Então, talvez possamos nos fixar em dois conceitos importantíssimos e sintéticos. Deus é Pai, como Jesus sempre nos disse, mas Deus é amor, como nos lembra João, certamente inspirado por tudo aquilo que ele aprendeu com o próprio Mestre na intimidade da convivência dos tempos primeiros. Lembro-me, quando jovem ainda, pela primeira vez, fui chamado a falar no centro espírita do qual eu participava da mocidade. E nesse centro espírita, a primeira vez que eu fui falar, ainda muito ansioso, tremendo nas bases, né, falar em público, e eu escolhi uma página que eu vou trazer um trechinho aqui, uma página que me acompanha ao longo de todos estes anos. É uma página de João de Brito no livro Falando à Terra, psicografado pelo nosso querido e tão saudoso Chico Xavier. O João de Brito nos fala que o amor é o clima do universo. Olha que coisa maravilhosa essa colocação. Mas ele diz mais: é a religião da vida, a base do estímulo e a força da criação. Se a criação se faz, se tudo se estabelece, se existe um equilíbrio e uma lógica, tudo isso se fundamenta no amor. Ao seu influxo, ou seja, o influxo do amor, as vidas se agrupam, sublimando-se para a imortalidade. Nós gostamos tanto de saber a respeito do clima, não é verdade? Hoje é tão fácil, com o celular a gente acorda, já vai ver, vai chover, não vai, qual é a umidade, né? Amanhã como será o tempo, os ventos serão fortes ou não, e nós nos preocupamos então, qual é o clima amanhã no universo? É amor. E depois da manhã, também amor. Como foi ontem? Amor. E como será sempre? Amor. Porque quem garante isso, aliás, é o que estrutura, estabiliza todo o universo, é exatamente esse sentimento que brota exatamente da fonte morredora desse sentimento, que é o nosso Pai Celestial. Na página de rosto do livro O Céu e o Inferno,
Aliás, as páginas de rosto dos livros de Allan Kardec devem sempre ser lidas com muito cuidado, com muita atenção. É uma página apenas, poucos elementos colocados por Kardec de forma muito sintética. E Kardec sempre coloca um grande ensinamento e algo que abre a perspectiva do que é que vamos encontrar naquele livro, cuja página de rosto estamos observando. E Kardec nos lembra algo que, sem dúvida, foi trazido de forma inspirada pelo plano espiritual, pelo profeta Ezequiel. Então, nós estamos voltando lá no Antigo Testamento. Vejam o que Ezequiel nos fala por inspiração. Por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, ou seja, do pecador, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Então, a perspectiva do Criador em relação a todas as suas criaturas não é de extermínio, é uma perspectiva de recomposição, de reestruturação, de acerto do caminho. Isto por si já nos mostra que do Criador brota sempre algo que a sua infinita misericórdia. Ele quer que nós possamos sempre deixar o mau caminho, entrar no bom caminho e viver de forma plena, aproveitando todas as oportunidades, todos os recursos que a vida nos oferece. Quando penetramos nesta vida plena, nós começamos a ter benefícios que são extremos e que garantem aquilo que nós tanto queremos, que é a proximidade em relação à felicidade. Esse é o desejo do Criador para toda a sua criatura. Quando vamos ao Livro dos Espíritos, hoje foi inclusive muito bem lembrado pelo nosso irmão que abriu os trabalhos, Deus é a fonte primeira ou primária de todas as coisas. Na sequência, Kardec evolui no pensamento falando sobre o Criador. Certamente ainda não conseguimos penetrar na natureza íntima do Criador. Para usar uma expressão bem popular, é muita areia para o nosso caminhãozinho. Ainda não dá. O Livro dos Espíritos nos alerta. Cuidado, não tenteis entrar nas questões filosóficas profundas com essa intensidade, porque talvez vocês estejam entrando no labirinto de onde não conseguirão sair. Porém, se ainda não conseguimos, não temos ainda estatura intelectual para essa tarefa, nós já podemos sim reconhecer alguns dos atributos da divindade. Certamente a divindade, na sua perfeição, tem muito mais do que esses, mas alguns nós já podemos reconhecer. Deus é eterno, sempre existiu, sempre existirá. Deus é o incriado. Deus é imutável, ele não se transforma, porque se ele se transformasse, se transformaria para algo melhor. Se ele se transformasse em algo melhor, é porque antes ele não era suficientemente bom, então não poderia ser Deus. Deus é imutável, pela mesma razão. Deus não se transforma, ele já é a perfeição absoluta. Deus é único. Só existe um Deus. Durante muito tempo, ao longo da história da humanidade, nós já concebemos um número imenso de Deus, já fomos politeístas. Depois nós aprendemos que Deus é um só. Deus é único e é Ele que garante toda a estabilidade do universo. Sabemos também que Deus tudo pode. Ele é onipotente. Mas ele também é onipresente, ele está em todos os lugares, ele preenche todo o universo, ele está dentro de nós. Nós temos o DNA divino que nos impulsiona à frente e faz com que estejamos cada vez mais próximos dele. Mas ele é, sobretudo, soberanamente justo e bom. E se nós juntarmos estas duas palavras, ser justo e ser bom, garante uma conclusão muito simples. Deus é misericordioso.
E isso é algo do que nós não podemos nos afastar nunca. Mesmo quando estamos vivendo momentos mais difíceis na humanidade, aliás, especialmente nesses momentos, como que estamos presenciando agora, de uma maneira geral, no mundo em particular, no nosso país, dissensões, dificuldades, polaridades, etc. Tudo isto, nesse momento, devemos nos lembrar: Deus é misericordioso e ama indistintamente a todas as suas criaturas. Existe uma relação paternal com Deus que nos foi, sobretudo, ensinada por Jesus, o nosso guia e nosso modelo. Jesus, inclusive, tratava a Deus com a palavra Abba, que em aramaico e outras línguas daquela região significa alguma coisa como o nosso papai. Veja, os textos mais antigos falavam em Deus dos exércitos, às vezes noções de um Deus talvez até vingativo. Jesus transforma tudo isso e nos mostra: não, Deus é o papai, é a relação familiar, é a relação de intimidade, aquele que cuida e aquele que provê condições sempre infinitas para que nós possamos avançar, deixando para trás a nossa cota de erros, de imprecisões, de desequilíbrios, para nos equilibrarmos, para nos aproximarmos daquilo que nós mais queremos, que é sermos felizes. E tudo isso nos é absolutamente conferido. Céu e Inferno, capítulo 7, primeira parte, 29º parágrafo. Kardec nos lembra: certo, a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. Tudo tem que ser acertado e resolvido. Ele continua: o culpado que não atinge, que ela atinge, não fica exonerado. E enquanto não houver satisfeito a justiça, sofre a consequência dos seus erros. Não ficamos impunes. Precisamos resolver. Tudo está anotado, aliás, fica gravado, como nós vamos ver ao longo desses estudos, fica gravado no nosso próprio perispírito, na nossa memória ancestral. Por infinita misericórdia, o grifo em azul é nosso, não está no livro do Kardec, tá? Por infinita misericórdia devemos ter que Deus não é inexorável, deixando sempre viável o caminho da redenção. Isto significa a misericórdia, segundo as palavras de Kardec, lembrando que Kardec trabalhou com uma pleiade de espíritos superiores, garantindo a ele estabilidade, segurança, saúde e intuição perfeita. Então, quando lemos Kardec, nós não estamos lendo apenas o professor Hipólito. Nós estamos lendo aquilo que ele pensava, um homem arguto, inteligente, preparadíssimo para aquela missão, mas, sobretudo, um grupo de espíritos escolhidos a dedo por Jesus, seleção do plano espiritual, para que, então, nós recebêssemos informações que garantiriam o retorno ao cristianismo primitivo, tarefa principal do espiritismo. Mas existe uma questão importante. Como se dá esse caminho da redenção? Erramos, foi mal, fiz o que não devia, me desequilibrei, etc. E agora? Como que eu resolvo esta questão? Como que eu abro esta porta de redenção, que abre um caminho para a minha redenção? Como esse processo é realizado segundo aquilo que os espíritos trabalhadores da doutrina têm nos mostrado e aquilo que o próprio Jesus nos ensinou. Vamos lá, Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 5, questão 222. Numa reflexão muito oportuna e sempre muito bem baseada na razão, como os textos de Kardec sempre são, e as respostas trazidas pelo Espírito da Verdade e os seus colaboradores, Kardec pergunta:
Acharão, porventura, essas pessoas que há mais bondade em condenar Deus a um homem sofrer perpetuamente por motivo de alguns momentos de erro do que lhe faltar meios de reparar as suas faltas? Uma vida só, errei. E pelos erros que eu cometi numa vida, a minha sorte está lançada. Minha sorte, ou talvez o meu azar está lançado, não tem formas de recuperação. Por mais longa que tenha sido a minha vida, suponhamos que eu tenha vivido 100 anos na encarnação e que eu tenha cometido erros o tempo todo, inclusive tenha cometido crimes os mais graves, ainda assim eu poderia penar eternamente, sendo que eu apenas errei durante 100 anos. Não faz o menor sentido. Não é razoável esse tipo de pensamento. Por isso, Kardec então nos lembra, por alguns momentos de erro, nós não podemos ter uma sentença definitiva. Isso não combina com a ideia de um Deus de misericórdia. E como no mesmo livro nós encontramos, se aos homens fosse dado escolher, ninguém quereria o julgamento sem apelação. Nós, seres humanos, ainda tão imperfeitos, praticamos uma justiça humana que abre espaço para apelações. Nós não temos hoje primeira, segunda instância, as coisas às vezes sobem lá para o Supremo Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal. Nós temos possibilidade de apelação. Então a justiça divina não abriria essas possibilidades para nós? Será que o grande juiz misericordioso seria mais duro do que nós, seres humanos, somos? Impossível. Isso não faz o menor sentido. Não é razoável. Mas o livro Céu e o Inferno, que trata exatamente da justiça divina, segundo o Espiritismo, nos ensina que o acerto de contas precisa ser feito, e ele se faz em 3 etapas. Primeiro, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos refletir, observar e dizer: foi mal, isso eu não posso fazer mais, ou eu vou vigiar para que em tais desacertos eu não caia mais. Segunda coisa, eu preciso passar pelo processo da expiação, ou seja, eu vou sofrer as consequências daquele mal, vou passar por uma cota de sofrimentos que nada mais é do que um conjunto de elementos corretivos para que eu desgoste do mal e procure o bem. E terceiro, eu preciso compensar aqueles a quem eu prejudiquei. Se ainda estivermos ambos encarnados, melhor, como Jesus dizia lá no Sermão da Montanha. Vamos aproveitar enquanto estamos a caminho. Depois que um desencarna, fica mais difícil, isso pode gerar obsessões, dificuldades futuras, oportunidades que são planejadas no plano espiritual e serão, mas talvez com mais dificuldade. Portanto, vamos aproveitar para resolver o mais rapidamente possível. Mas teremos que passar por esse processo: arrependimento, expiação e compensação. Nós gostamos, e devemos fazer isso mesmo, das parábolas de Jesus. Um elemento pedagógico que Jesus utilizou maravilhoso, né? Pegar coisas da vida cotidiana e trazer como histórias com um fundo moral para que nós possamos gravar esses ensinamentos. Pois Kardec, o grande pedagogo, utiliza os mesmos procedimentos. Kardec tem parábolas que estão espalhadas nos seus livros. Tem no Evangelho segundo o Espiritismo, tem no Livro dos Espíritos, nós vamos trazer uma aqui hoje para nós refletirmos um pouquinho. Aquilo que Kardec, me perdoe se o nome não estiver bom, eu chamo de parábola dos dois industriais. Tá? Nós encontramos isso lá na segunda parte, no capítulo 5 do Livro dos Espíritos. Kardec conta uma história muito interessante. Ela é curtinha, vamos ler. 2 industriais contrataram 2 operários, cada um dos quais podia aspirar a se tornar sócio do respectivo patrão. Empregados foram contratados, os industriais falaram: olha, cresça aqui no trabalho, contribua com tudo isso, um dia eu vou inclusive oferecer sociedade, você vai privar da minha intimidade.
Aconteceu que esses dois operários, certa vez empregando muito mal o seu dia, merecendo ambos ser despedidos, fizeram algo que não devia, em hipótese alguma. E tudo indicava que a demissão viria. Um dos industriais, não obstante as súplicas do seu operário, o mandou embora. E o pobre operário, não tendo achado mais trabalho, acabou por morrer na miséria. Algo inexorável. O industrial chegou e falou: ó, passa lá no RH, bilhetinho azul na mão, tchau, não te quero mais aqui na empresa. O outro disse ao seu servidor: perdeste um dia, deves-me por isso uma compensação, negrito nosso. Executaste mal o teu trabalho, ficaste a me dever uma reparação. Então veja, ele não está passando a mão na cabeça do servidor, do operário, dizendo: ó, não, amigão, tá tudo bem, vai, tudo bem, segue a vida, não, vamos em frente. Não, ele está apontando: você precisa compensar o seu dia e você precisa reparar o seu erro. Consinto que o recomeces. Isso é que você fez? Esquece, vai lá para o início, volta a fazer do início a tarefa que eu pedi que você realizasse. Trata de executá-lo bem, que te conservarei ao meu serviço e poderás continuar aspirando à posição superior que te prometi. Duas posições antagônicas desses dois industriais. Olhamos para os dois industriais e vem a pergunta que Kardec faz: será preciso perguntemos quais os industriais dos industriais foi mais humano? Dar-se-á que Deus, que é a clemência mesma, seja mais inexorável do que um homem? Nós já sabemos fazer isso. Algumas pessoas já sabem. O segundo industrial foi misericordioso com o seu servidor. Recomece, compense. Você me deve esse dia de trabalho e esta tarefa. Mas recomece, faça tudo de novo. E a posição superior que eu te prometi continua garantida, apesar do seu erro. Se nós, seres humanos, alguns de nós, já conseguimos atuar desta forma, não seria razoável esperarmos que Deus assim também o fizesse? Pois Ele é a própria clemência, Ele é a própria misericórdia. Não agiria assim Deus para com cada um de nós? Continuemos no Livro dos Espíritos. Lei do Progresso, questão 779. A força para progredir, aure o homem em si mesmo ou progresso é apenas fruto do ensinamento? De onde vem essa coisa que nos impulsiona ao progresso? Aquilo que faz com que nós saibamos que hoje eu acordei melhor do que eu dormi ontem e que amanhã eu serei melhor do que eu estou sendo hoje. De onde vem essa força do progresso? Os espíritos respondem: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Ou seja, a lei do progresso é uma lei natural. É uma lei estabelecida pelo Pai Celestial. Ele nos provê com esse DNA, é o DNA divino que nos impulsiona à frente para sermos cada vez melhores. Mas existe uma coisa maravilhosa quando fazemos isso. À medida em que cada um vai progredindo, isso abre espaço para colaborações, vejam. Mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Claro, uns andam mais rápido, outros andam mais devagar, alguns param na beira da estrada, ficam vendo o movimento passar, até que resolvem levantar e seguir em frente. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social.
E essa é uma coisa maravilhosa. Aliás, Jesus não nos falou que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, amar ao próximo significa que nós precisamos colaborar com eles. Se já aprendemos um pouquinho de alguma coisa, temos o dever de dividir essas informações e auxiliar aqueles que ainda, porventura, não tiverem aprendido. Então, o progresso de uns vai alimentando o progresso de outros, no sentido de uma colaboração social importantíssima que estabelece o amor uns para com os outros. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós sabemos, é conhecimento de todos nós que somos espíritas, que o Espírito Verdade nos conclamou. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Isso é o mais importante, ou seja, o nosso desenvolvimento moral. Instruí-vos. Este é o segundo ensinamento. Precisamos buscar essas informações, precisamos nos aprofundar nas noções do Espiritismo. Chegamos na casa espírita, é por isso que lá tem as reuniões de estudo, porque nós precisamos conhecer o Espiritismo. Como podemos ser espíritas sem saber o que o Espiritismo é? Quais são as suas bases? O que dizem os livros de Kardec e os livros complementares de autores tão importantes e tão diversos, né? Isto foi uma instrução dada numa comunicação em Paris em 1860. Então, observemos. O nosso progresso se dá numa natureza moral e também um progresso de natureza intelectual. Nós ainda, infelizmente, percebemos um certo descompasso na média do nosso mundo, né? Nós temos hoje um desenvolvimento intelectual aparentemente muito à frente do nosso desenvolvimento moral. Por exemplo, nós já sabemos desenvolver até armas nucleares. Coisa absurda. Dizem aqueles que conhecem esse aspecto, estudam esse aspecto, que nós temos arsenal nuclear para destruir a Terra 5 vezes. Então, veja, nós temos desenvolvimento tecnológico maravilhoso. Um exemplo claro, dado, por exemplo, por Emmanuel, sabemos sintetizar tecidos artificiais. E tem um monte de gente morrendo de frio nas ruas. Exatamente fruto desse descompasso entre o progresso intelectual e o progresso moral. Quais são os objetivos da encarnação? Se nós pensarmos o seguinte, nós voltamos ao corpo por conta da misericórdia divina, o que devemos fazer? Como que nós podemos aproveitar? Por que é que a gente reencarna? Observando esses objetivos e como ela se dá, nós percebemos claramente a misericórdia divina operando em favor de todas as suas criaturas. Existe, na verdade, uma pedagogia divina que se expressa através da reencarnação, através das múltiplas experiências de vida, que são o quê? Lições para a evolução espiritual. Esta é a pedagogia divina que nós percebemos, né? Que envolve, então, a todas as criaturas que somos. Nós, estudantes da vida, querendo largar o tempo lá de trás, em que passamos pelo átomo até chegar à condição de arcanjo, a que Jesus chegou, né? Então é um trabalho longo. Nesse trabalho longo nós temos infinitas chances. Essas infinitas chances são fruto da misericórdia divina, concedendo a todos nós tantas encarnações quantas forem necessárias para que nós possamos chegar à perfeição absoluta? Não, perfeição humana. E aí está muito balizado no Livro dos Espíritos que nós podemos almejar chegar onde Jesus chegou. Vai demorar um pouquinho, mas nós vamos chegar. Vamos lá, 5 objetivos da encarnação que nós gostaríamos de lembrar. Primeiro deles, reparo dos erros do passado. Se nós puxarmos a nossa ficha corrida espiritual,
nós vamos ver que tem muita coisa para ajustar, né? Acumulamos muita coisa. Tem muita gente que quer saber, o que eu fui, né? O que foi uma encarnação minha? Gente, é melhor a gente não saber. O benefício do esquecimento é maravilhoso. Porque, como estamos submetidos à lei do progresso, nós sabemos que sempre, quanto mais para trás nós formos, piores nós éramos. Então é bom não mexer nisso, né? Então vamos lá, olha. Na encarnação, para esse reparo, o que nós fazemos? Com o benefício do esquecimento, nós temos essa oportunidade. Eu sempre me lembro de uma metáfora da folha em branco. Imagina que você tinha que escrever um texto. Você pegou o seu lápis, alguém te entregou uma folha sulfite branquinha, novinha em folha. Você está com a sua borrachinha na mão e o lápis. Você começou a escrever, você escreveu uma coisa errada. Aí você apagou. Aí você continuou. Você olhou para aquele apagão, está meio manchadinho, você não gostou. Aí você cometeu um outro engano. Você foi forçar muito na hora de apagar, rasgou a folha. Você fala, ai, meu Deus do céu. Será que eu não posso ter uma outra folha branquinha, limpinha de novo para começar o texto? Pode, está aqui. É exatamente o que a misericórdia divina nos dá. Uma oportunidade, nós inclusive esquecemos essas coisas, os nossos erros, né? E vamos para frente para escrever um novo texto nesta folha limpinha, novinha, né? Bonitinha. Eu me lembro de um caso, vou me permitir contar aqui um caso de uma experiência familiar. Me lembro uma vez, eu menino ainda, eu e meu irmão, somos 2 irmãos, meu pai chegou para minha mãe e falou, Dagmar, era o nome dela, domingo faça um almoço mais bacana, mais caprichado, os meninos vão até poder tomar um refrigerante, coisa que era muito rara naquele tempo, né? Éramos uma família muito pobre. Então, chegou no domingo, meu pai levantou-se e solenemente declarou, quero dizer para todos, na família, hoje é um dia de grande celebração. Essa semana eu paguei a última prestação e quitei a dívida da nossa casa. Uma alegria, né? Ele tinha feito um financiamento e a partir dali a casa era de nossa propriedade, inteiramente. Ou seja, é a satisfação da dívida quitada. É uma alegria quando a gente olha e fala, isso aqui eu já paguei, isto aqui eu já acertei. Né? Eu me arrependi, eu expiei, eu compensei, eu passei por todo esse processo. Então nós vemos que a misericórdia divina vai nos proporcionando a oportunidade. E nós recebemos esse auxílio, aliás, está nos textos sagrados, Jesus não nos diz, pedi e obtereis. Ou aquilo que já estava lá nos textos mais antigos, e que Jesus, em determinado instante, inclusive, relembra, ajuda-te que o céu te ajudará. Ou seja, nós seremos sempre auxiliados a atingir esse objetivo de reparo de erros do passado. Outro objetivo, progresso moral. Nós precisamos melhorar. O Espírito Verdade nos informou. Precisamos melhorar a qualidade dos nossos sentimentos, dos nossos impulsos. Precisamos controlar os nossos desejos. Não é fácil, nós sabemos. Né? Precisamos fazer isso. Então, nós, para começarmos, precisamos nos conhecer. O autoconhecimento é algo fundamental para que nós possamos acelerar o processo de evolução. E também é um exercício de humildade. Porque ao olharmos para dentro de nós, somos obrigados a perceber aquilo que não está bom. Não somos tão bonzinhos e tão avançadinhos como imaginávamos. Né? Começamos a observar tudo isso. Então, esse processo de autoconhecimento, para isso nós precisamos evitar a distração. E precisamos aplicar dedicação e perseverança. É fácil fazer isso? Não. É uma tarefa dificílima. Mas é um dos objetivos da encarnação. A gente veio, a gente entrou pela maternidade e vai sair pelo túmulo, ou pela urna crematória, a gente vai sair como tem que sair melhor. Temos que sair melhores do que entramos. Esse é o objetivo da encarnação. Nós precisamos buscar a salvação, entendida a salvação aqui como equilíbrio do espírito. E Kardec, num dos momentos mais brilhantes, ele nos ensina como fazer isso.
Fora da caridade não há salvação. Então é através da caridade que a gente se reabilita, que a gente se acerta com a vida, que a gente mostra que a gente está se desgostando do mal e tentando buscar o bem, né? E a caridade é algo que nós precisamos compreendê-la em profundidade para que nós possamos aplicar no nosso dia a dia. Na questão 625, cuja ideia hoje foi lembrada, Jesus é guia e modelo. Jesus é guia e modelo e nós sabemos com Kardec que fora da caridade não há salvação. Então existe uma pergunta que é fundamental no Livro dos Espíritos, a questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Jesus é guia, caridade nos salva. Eu quero saber o que Jesus então entendia por caridade. E os Espíritos respondem 3 coisas: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Essas 3 coisas constituem a caridade. Como um querido colega nosso lá em São Carlos uma vez me disse, é o BIP, Márcio. Eu falei, é verdade. O jeito fácil de guardar. B de benevolência, I de indulgência, P de perdão. É o BIP. É disso que nós precisamos para nós nos salvarmos, Nesse processo de progresso moral, nós somos largamente envolvidos pela misericórdia. Temos um guia espiritual à nossa disposição. Alguém de alto valor espiritual que nos acompanha. Aliás, desde o início, nos ajudou, inclusive, a programar a encarnação. Amigos desencarnados, que nos trazem intuições, conselhos, acompanhamento, etc., que às vezes mostram, não vai por aqui, faça ali. A gente às vezes nem sabe por que mudou de decisão. Mudou de decisão porque nós acolhemos as boas intuições. Então, somos atualizados, ajudados o tempo todo. Então, nós sabemos, essa tarefa é uma tarefa difícil, é uma tarefa individual, mas não é solitária. Nós não fazemos essa tarefa sozinhos, nós fazemos sempre acompanhados, com muito auxílio. O espírito reencarnado recebe auxílio de espíritos desencarnados que os amam, desejam o seu bem, como uma manifestação do quê? Da suprema misericórdia divina. Outro objetivo, progresso intelectual. Precisamos melhorar os nossos conhecimentos. Claro que sim, né? Precisamos compreender as leis materiais, nos envolver com a ciência, e precisamos aprender também as leis morais que regem a nossa vida. Jesus nos disse, conhecereis a verdade vos libertará. Verdade não é para escravizar, verdade é para libertar. Infelizmente, ao longo da história da humanidade, nós, enquanto seres humanos, nos nossos movimentos filosóficos, religiosos, envolvimentos com a política, etc., nós muitas vezes utilizamos a verdade para escravizar, contaminar, envolver as criaturas. Mas a verdade não é essa. A verdade que nos interessa é a verdade que nos liberta. E o que é a verdade? Emmanuel nos fala, Jesus é a verdade, é a pura luz. Né? Então, podemos e devemos fazer leituras produtivas, podemos e devemos estudar o Espiritismo. Claro, somos espíritas, precisamos conhecer a doutrina. Como é que nós vamos mergulhar no cristianismo, que é a porta, segundo Emmanuel, através dessa chave chamada Allan Kardec, que abre essa porta para nós. Me lembro nos anos 70, deve ter sido 1978 ou 79, lá em Juiz de Fora, a cidade onde eu morava, o Divaldo Franco, querido Divaldo, que esteja muito bem e receba toda a nossa gratidão, esse espírito com a tarefa maravilhosa que ele nos deixou. Né? O Divaldo Franco, numa daquelas incríveis palestras que ele fazia, ele dizia o seguinte, que certa vez ele perguntou para Joana, eu estou lendo o Livro dos Espíritos, já li algumas vezes, o que eu devo fazer? Divaldo, você precisa estudar o Livro dos Espíritos. E ele começou a estudar sistematicamente. Quando ele terminou o primeiro estudo sistemático, ele perguntou para Joana de Andes, e aí, Joana, acabei o estudo, o que eu faço agora? Estude o Livro dos Espíritos. Em 1978, Divaldo Franco já tinha feito isso 14 vezes. Como ele nos deixou há pouco, imagino que esse número tenha crescido em dezenas. Né?
Divaldo estudou de forma sistemática o livro dos Espíritos, que ele seja para todos nós um ótimo exemplo. E Jesus, está lá no Sermão da Montanha, no capítulo 6 de Mateus, né? Sermão da Montanha está no 5, 6 e 7 de Mateus. No capítulo 6 ele fala: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Tudo aquilo que a gente acumular de bom sentimento e de novos e bons conhecimentos, isso faz parte do nosso manancial. Isso nunca mais se perderá. Ninguém vai tirar de nós. Tá? Porque onde estiver o vosso tesouro, lembrando frase, inclusive, que nosso querido irmão hoje estava nos falando, o doutor Fernando, ali estará também o vosso coração. Onde é que nós estamos delimitando o tesouro? Onde está o nosso tesouro? Nas coisas da terra? Nos bens da terra? O caipira lá do interior de São Paulo diz que caixão não tem gaveta. O que nós vamos levar? Bens materiais? Ah, mas eu não posso ter alguns bens? Pode. Eu não posso batalhar por ter uma vida um pouquinho melhor, trocar, ter um carrinho? Pode. Você pode possuir as coisas, mas você não pode ser possuído por elas. Isso não. Né? Então, devemos tomar muito cuidado onde nós estamos colocando o nosso tesouro. Superação de conflitos é outro objetivo da encarnação. Situações mal resolvidas ou traumáticas, que podem ser desta vida ou de vidas passadas. Precisamos resolver essas questões. Né? Nós estamos, às vezes, juntos, às vezes dentro do nosso lar. Nós temos alguém ali como irmão, como pai, como mãe, não importa, como primo, tio, alguém com quem nós tivemos problema. Está na hora de resolver. A oportunidade foi planejada exatamente para isso. Precisamos aprender a lidar com as dificuldades da vida e desenvolver resiliência. Capacidade de suportar, seguir em frente e falar, eu vou à frente. E não desistir. Nós não podemos desistir de nós mesmos, da nossa evolução. E temos, né, para conseguirmos identificar e solucionar todos os desconfortos emocionais que nós temos, nós podemos usar vários recursos. A meditação, o autoconhecimento, a oração. Nós oramos, né? Oramos, o Livro dos Espíritos nos ensina, pode ser para pedir, para agradecer e para louvar a Deus. Em geral, nós pedimos muito, agradecemos pouco e quase nunca louvamos a Deus. Né? Precisamos utilizar a oração no sentido de nos auxiliar nessa identificação dos problemas. E temos como auxílio profundo os ensinos de Jesus, o príncipe da paz, por exemplo, que em determinado instante nos disse, a minha paz vos dou, cuidado, não como o mundo a dá. Né? Então, nós temos a terapêutica à luz do Evangelho e a luz do Espiritismo nos auxiliando nesse processo de autoconhecimento, identificação do que precisa ser transformado e quais são os instrumentos para operar essa transformação. E, eventualmente, claro, ao longo da nossa vida, a busca de profissionais especializados que cuidam da parte do comportamento humano, psicólogos, psicoterapeutas, né, etc., médicos que tratam de tudo isso. Outro objetivo, ser útil no meio social. Vida é prestação de serviços. Nós precisamos ser úteis na rua que nós moramos, no bairro que nós vivemos, no meio social que frequentamos e no ambiente do trabalho, em qualquer lugar. Nós precisamos ser úteis. Quem que diz que nós precisamos ser úteis? É Jesus, está aqui, ó, Mateus no capítulo 20. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso servo. E qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Assim como o Filho do Homem, ele mesmo, o arcanjo, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate por muitos.
Ele nos serviu, ele nos serve, ele nos servirá. 4,5 bilhões de anos, segundo a datação da ciência do nosso planeta. Ele já está cuidando da Terra, recebeu uma massa ígnea das mãos do Criador e está cuidando, estabeleceu o cenário da vida, nos acompanha, envolveu tudo com as suas vibrações de amor, e ele fez tudo isso para quê? Para o resgate de todos nós, conduzindo o nosso desenvolvimento. Então, para nós encerrarmos, lembramos das palavras do nosso confrade Alessandro Vieira de Paula, que nos diz: a reencarnação, à luz do Espiritismo, é bendita concessão divina que nos permite o crescimento intelecto-moral, a fim de que a inteligência, guiada pelo amor, não adianta só ser inteligente, precisa ser guiado pelo amor, possa nos conduzir na direção do Pai da vida, do Senhor da vida, que abre as comportas da vida e derrama a vida em abundância sobre todos nós, esperando que nós possamos aproveitar. Aproveitemos então o tempo e as oportunidades, que também são dádivas divinas, são pérolas dessa coisa maravilhosa que é a misericórdia do nosso Pai. Muito obrigado.